Você já reparou que as pessoas mais poderosas da história não eram necessariamente as mais fortes, as mais ricas ou as mais inteligentes? Eram as mais calmas. Eram aquelas que, em meio ao caos, mantinham uma serenidade que parecia sobre-humana. Enquanto todos ao redor perdiam a cabeça, elas permaneciam firmes, lúcidas, inabaláveis. E isso não era sorte, não era genética e não era indiferença. Era treinamento. Era uma habilidade desenvolvida através de uma filosofia que sobreviveu a mais de 2000 anos de guerras, impérios e revoluções. O estoicismo. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar como usar os ensinamentos estoicos para dominar as suas emoções e alcançar algo que a maioria das pessoas busca a vida inteira sem encontrar: a paz interior. Não uma paz superficial que depende de tudo estar bem ao redor, mas uma paz profunda, construída de dentro para fora, que permanece firme mesmo quando o mundo desmorona. Se você está cansado de ser refém dos seus sentimentos, de reagir no impulso, de passar noites remoendo situações que já acabaram, fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui pode mudar a forma como você vive pelo resto da sua vida. O primeiro conceito que preciso te apresentar é a ataraxia. Essa palavra pode parecer estranha, mas o significado dela é extraordinário. Ataraxia significa imperturbabilidade. É o estado de calma absoluta que os estoicos buscavam como objetivo máximo da vida. Não é uma calma que ignora os problemas, é uma calma que existe apesar dos problemas. É a capacidade de olhar para o caos ao seu redor e manter a mente em ordem. Marco Aurélio, o imperador de Roma, praticava a ataraxia todos os dias. Ele governava um império em guerra, enfrentava pragas que matavam milhares, lidava com traições dentro do próprio palácio. E mesmo assim, todas as noites, sentava para escrever em seu diário pessoal com uma clareza e uma serenidade que impressionam até hoje. Ele escreveu que o universo é mudança e a vida é opinião. O que ele quis dizer é que os eventos em si são neutros. O que os torna bons ou ruins é o julgamento que fazemos deles. E esse julgamento está sob o nosso controle. Pense em uma situação que te tirou do eixo recentemente. Alguém te criticou. Você perdeu uma oportunidade. Algo não saiu como planejado. Agora pense. O que exatamente causou o sofrimento? Foi o evento em si ou foi a interpretação que você deu a ele? Na imensa maioria dos casos, é a interpretação. O evento já passou, já acabou. Mas a sua mente continua reprocessando, remoendo, amplificando. E é essa ruminação que gera o sofrimento real. A ataraxia começa quando você percebe que pode escolher como interpretar os eventos. Não é fácil. É uma habilidade que exige prática diária, mas é possível. E quando você a desenvolve, algo extraordinário acontece. As situações que antes te destruíam passam a ser apenas situações. Perdem o poder de te controlar, porque você descobriu que o poder nunca esteve nelas, sempre esteve em você. Agora, vamos falar sobre o papel da razão na gestão emocional. Os estoicos não eram contra as emoções. Isso é um mito que precisa ser desfeito. Eles não pregavam que devemos nos tornar robôs sem sentimentos. O que eles ensinavam é que as emoções devem ser guiadas pela razão e não o contrário. A emoção é como um cavalo selvagem, poderosa, enérgica, capaz de te levar muito longe. Mas sem direção, sem rédeas, ela te derruba e te arrasta pela lama. A razão é o cavaleiro. É ela que dá direção, que controla o ritmo, que decide quando avançar e quando parar. Epicteto explicou isso de forma brilhante. Ele disse que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Quando alguém te ofende, a ofensa é apenas um som, palavras que vibram no ar e desaparecem em milésimos de segundo.
O que permanece é o significado que você atribui a essas palavras. E esse significado é criado pela sua mente. Se você decide que aquelas palavras têm poder sobre você, elas terão. Se decide que não têm, elas se tornam insignificantes. A prática estoica é criar um filtro racional entre o estímulo e a resposta. Algo acontece. Antes de reagir, você para e se pergunta: isso depende de mim. Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, solte. Essa pausa, esse breve momento de reflexão antes da reação, é a diferença entre uma vida governada pelas emoções e uma vida governada pela razão. É a diferença entre ser o cavalo e ser o cavaleiro. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Agora, preciso te falar sobre um conceito que costuma ser mal interpretado: a apatia estoica. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra apatia, pensa em indiferença, em frieza, em não se importar com nada. Mas para os estoicos, a apatia tinha um significado completamente diferente. Significava liberdade das paixões destrutivas, não de todas as emoções, mas daquelas que nos escravizam e nos fazem agir contra a nossa própria natureza racional. Os estoicos dividiam as emoções em duas categorias. As paixões, que são emoções irracionais e descontroladas, como a raiva cega, o medo paralisante, a inveja corrosiva e o desejo obsessivo. E as boas emoções, que são sentimentos racionais e construtivos, como a alegria serena, a cautela prudente e o desejo saudável pelo que é virtuoso. A apatia estoica é a eliminação das primeiras, não das segundas. É se libertar das correntes emocionais que te arrastam para decisões destrutivas, mantendo as emoções que te elevam e te conectam com o que há de melhor em você. Na prática, isso funciona assim. Você sente raiva. Em vez de se identificar com essa raiva e agir a partir dela, você a observa como se fosse um espectador. Percebe que ela surgiu, reconhece que está ali, mas não permite que ela tome o volante. Você sente inveja de alguém. Em vez de alimentar esse sentimento com comparações e ressentimento, você o examina com curiosidade. Por que estou sentindo isso? O que essa pessoa tem que eu desejo? Essa inveja está me servindo ou me prejudicando? Ao examinar a emoção com razão, ela perde a força. Ela se dissolve como nuvens que se desfazem sob a luz do sol. Imagine que você está no trabalho e um colega recebe a promoção que você queria. A paixão destrutiva seria a inveja que consome, que te faz falar mal dessa pessoa, que te faz questionar o seu próprio valor. A boa emoção seria um desejo racional de entender o que essa pessoa fez diferente e usar isso como combustível para o seu próprio crescimento. A mesma situação, duas respostas emocionais completamente diferentes. A diferença está em qual delas você alimenta e qual você deixa passar. Sêneca praticava esse exercício diariamente. Todas as noites, ele revisava cada emoção que sentiu durante o dia. Examinava se agiu bem ou se foi arrastado por uma paixão destrutiva. E quando encontrava uma falha, não se punia. Apenas tomava nota e se comprometia a fazer melhor no dia seguinte. Esse processo de autoexame é uma das ferramentas mais poderosas de gestão emocional que existem. Porque você não pode mudar aquilo que não consegue ver. E o diário noturno te dá a visão clara das suas tendências emocionais. Agora, vamos ao conceito que talvez seja o mais libertador de todos: a autossuficiência emocional. A maioria das pessoas vive em dependência emocional constante. Dependem de elogios para se sentirem valiosas. Dependem de relacionamentos para se sentirem completas. Dependem de circunstâncias favoráveis para se sentirem em paz. E quando qualquer uma dessas muletas é retirada, elas desmoronam.
Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz interior não pode depender de nada externo, porque tudo que é externo está fora do nosso controle e pode ser tirado a qualquer momento. O emprego pode acabar, o relacionamento pode terminar, o dinheiro pode sumir, a saúde pode falhar. Se a sua paz depende de qualquer uma dessas coisas, ela é uma ilusão. É uma paz construída sobre areia que se dissolve na primeira onda. A autossuficiência emocional é construir a sua paz sobre uma rocha. E essa rocha é o seu próprio caráter, os seus valores e a sua capacidade de escolher como reagir ao mundo, independentemente do que o mundo faça com você. Epicteto, que nasceu escravo e viveu sem posses, sem liberdade e sem conforto, alcançou um nível de paz interior que reis e imperadores invejavam. Porque a paz dele não dependia de correntes que podiam ser soltas ou apertadas. Dependia apenas da sua mente. E a mente era a única coisa que ninguém podia acorrentar. Vou te dar um exercício concreto para começar a desenvolver autossuficiência emocional. Na próxima vez que você se sentir abalado por algo externo, uma crítica, uma rejeição, uma perda, uma decepção, pare e faça a seguinte pergunta: se eu tirasse esse evento da equação, eu ainda estaria em paz comigo mesmo? Se a resposta for não, isso mostra que a sua paz estava apoiada em algo externo, e esse é o ponto de partida para reconstruí-la internamente. Outro exercício poderoso é a prática da pobreza voluntária que Sêneca recomendava. De tempos em tempos, viva um dia inteiro com o mínimo. Coma a refeição mais simples, vista a roupa mais básica. Não use o celular por entretenimento. O objetivo não é sofrer, é lembrar a si mesmo de que você é capaz de estar em paz mesmo sem conforto. Porque quando você sabe que consegue viver bem com pouco, o medo de perder desaparece. E quando o medo de perder desaparece, a paz interior se torna inabalável. A cada vez que você encontra paz, apesar das circunstâncias, e não por causa delas, a sua autossuficiência emocional se fortalece. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E chega um ponto em que as situações que antes te destruíam passam a ser apenas ondulações suaves em um oceano de calma interior. Se você quer aprender a aplicar esses conceitos estoicos no dia a dia com um guia passo a passo completo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro você vai encontrar exercícios práticos para desenvolver controle emocional, resiliência e uma paz interior que não depende de nada externo. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Agora vamos falar sobre resiliência. Essa é a qualidade que diferencia quem sobrevive de quem prospera em tempos difíceis. A resiliência estoica não é simplesmente aguentar o sofrimento com os dentes cerrados. É a capacidade de absorver o impacto, extrair a lição e voltar mais forte do que antes. É o bambu que se curva na tempestade, mas não quebra, que volta à posição original quando o vento passa, enquanto o carvalho rígido foi arrancado pela raiz. Sêneca enfrentou o exílio, a perda de entes queridos e uma condenação à morte pelo imperador que ele próprio havia aconselhado durante anos. E diante de tudo isso, ele não desmoronou. Ele escreveu, filosofou, ensinou, transformou cada adversidade em sabedoria que sobreviveu a 2 milênios. Ele dizia que as dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que o trabalho fortalece o corpo. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe fortaleza sem desafio. Não existe resiliência sem adversidade. O que torna a resiliência estoica diferente da simples resistência é a mentalidade por trás dela. A pessoa resiliente não apenas suporta, ela extrai valor da dificuldade. Quando perde o emprego, em vez de se desesperar, ela se pergunta: o que essa situação está me ensinando? Que portas estão se abrindo agora que essa se fechou?
Quando um relacionamento termina, em vez de se afundar na dor, ela reflete: como posso usar esse tempo sozinho para me tornar uma pessoa mais forte e mais completa? Essa mentalidade transforma qualquer adversidade em material de construção. A prática estoica para desenvolver resiliência envolve algo contraintuitivo: a preparação para o pior. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, a meditação sobre os males futuros. Todas as manhãs, Marco Aurélio se preparava mentalmente para os piores cenários que poderia enfrentar naquele dia. Não por pessimismo, mas por estratégia. Porque quando você já enfrentou o pior cenário na sua mente, nada que acontece na realidade te pega desprevenido. Você chega preparado. E a preparação é a mãe da resiliência. Na prática funciona assim: antes de começar o dia, pense no pior que pode acontecer. Imagine o fracasso, a rejeição, a perda. Sinta o desconforto dessa visualização. E então se pergunte: se isso realmente acontecesse, eu sobreviveria? Na imensa maioria dos casos, a resposta é sim. E ao perceber que sobreviveria ao pior cenário, o medo perde o poder sobre você. As situações difíceis deixam de ser monstros e se tornam obstáculos manejáveis. Esse exercício tem um segundo efeito poderoso: a gratidão. Quando você imagina perder o que tem e depois abre os olhos e percebe que ainda tem tudo, a apreciação pelo presente aumenta dramaticamente. Você para de tratar o que tem como garantido e começa a valorizar cada detalhe da sua vida com uma intensidade nova. Agora, eu quero unir tudo o que falamos em um plano prático que você pode começar hoje. Pela manhã, ao acordar, faça a premeditação estoica. Reserve 5 minutos para se preparar mentalmente para o dia. Antecipe os desafios. Decida com antecedência como vai reagir. Visualize-se mantendo a calma em situações difíceis. Ao longo do dia, pratique o filtro racional. Toda vez que uma emoção forte surgir, pare, respire, pergunte: isso depende de mim? Essa reação me beneficia ou me prejudica? A melhor versão de mim mesmo reagiria assim. Esse intervalo de alguns segundos entre o estímulo e a resposta é onde a sua liberdade mora. À noite, antes de dormir, faça o exame de consciência de Sêneca. Revise o dia, onde você se manteve calmo, onde a emoção tomou o controle. O que vai fazer diferente amanhã? Escreva as respostas em um diário. Esse ciclo diário de preparação, prática e revisão é o motor da transformação emocional. Eu quero que você entenda algo crucial antes de encerrarmos. Dominar as emoções não é um destino, é uma jornada. Os próprios estoicos reconheciam que a perfeição emocional é impossível. Até Marco Aurélio, o mais famoso praticante do estoicismo, admitia em seus escritos que falhava regularmente, que se irritava quando não deveria, que se preocupava com coisas fora do seu controle. A diferença é que ele não parava de tentar. Cada dia era uma nova oportunidade de ser um pouco melhor do que foi ontem, e é exatamente isso que eu peço de você. Não perfeição, progresso. Se ontem você explodiu em 5 situações e hoje explodiu em 4, isso é progresso. Se na semana passada a ansiedade te dominou por dias e esta semana durou apenas horas, isso é progresso. Cada passo, por menor que seja, te aproxima da paz interior que você merece. Sêneca escreveu que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. O tempo que você gasta sendo controlado pelas emoções é tempo roubado da sua vida real. Cada minuto de raiva desnecessária, de preocupação inútil, de ruminação destrutiva, é um minuto que você nunca vai ter de volta. Os estoicos nos mostram que existe uma alternativa, uma forma de viver onde as emoções te servem em vez de te governar. Onde a paz interior não é um sonho distante, mas uma prática cotidiana. Onde a serenidade não é ausência de problemas, mas presença de propósito.
Essa alternativa está ao seu alcance. Começa com uma decisão. Começa com o primeiro passo. Começa hoje. Agora me conta nos comentários. Qual conceito deste vídeo mais te impactou? Foi a ataraxia, a apatia estoica, a autossuficiência emocional ou a prática da resiliência? Eu quero saber qual deles fez algo se mover dentro de você. Leio todos os comentários e faço questão de responder. E se esse vídeo te trouxe algum valor, deixa o seu like. É um gesto simples que me ajuda enormemente a levar esses ensinamentos para mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilhe com alguém que está lutando com as próprias emoções. Às vezes, um único vídeo muda o rumo de uma vida. Nos vemos no próximo. Continue firme.